varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva nos nossos canais, acompanhe nossos vídeos. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. A palavra São nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. A leitura do Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos. Primeiro livro profético, Isaías, a santidade de Deus. Mas aí no capítulo anterior nós concluímos a leitura do primeiro Isaías, que vai do primeiro capítulo ao 39. O livro de Isaías ele é dividido em três partes, né? Três livros, né? Primeiro livro dos capítulos 1 a 39. Nós concluímos a leitura dos mesmos no nosso vídeo anterior. A leitura dos 39 capítulos do primeiro Isaías e as explicações dos mesmos. Hoje nós continuaremos a leitura do livro de Isaías no seu segundo livro, né? Que para nossa contagem é o segundo livro profético e o livro número 30 do Antigo Testamento, né? Segundo Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. O terceiro Isaías vai justamente dos capítulos 56 a 66, 56 a 66, lá na frente. Vamos na nossa leitura, continuando a leitura de hoje, já no segundo Isaías, né? O livro de Isaías, a santidade de Deus, né? O livro de Isaías já é formado em 3 livros, é dividido, né? Então, segundo Isaías, no seu capítulo 40, então, seu capítulo 40, nos seus 31 versículos, vamos confirmar aqui, justamente, vamos para a leitura de hoje. Segundo Isaías, primeira parte, o novo êxodo, primeira parte do segundo Isaías, segundo livro de Isaías, o novo êxodo, primeiro tópico do capítulo 40 do segundo Isaías, o novo êxodo. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém, gritem para ela que já se completou o tempo da sua escravidão, que o seu crime já foi perdoado, que ela já recebeu da mão de Javé o castigo em dobro por todos os seus pecados. Uma voz grita: abram no deserto um caminho para Javé, na região da terra seca, aplainem uma estrada para o nosso Deus, que todo vale seja aterrado e todo monte e colina sejam nivelados, que o terreno acidentado se transforme em planície e as elevações em lugar plano. Então se revelará a glória de Javé e todo o mundo junto haverá, pois assim falou a boca de Javé. Uma voz me diz: grite. Eu respondo: o que devo gritar? E a voz me diz: todo ser humano é erva e toda a sua beleza é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, quando sobre elas sopra o vento de Javé. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus se realiza sempre. Suba a um monte alto, mensageiro de Sião. Levante bem alto a sua voz, mensageira de Jerusalém. Repetindo: suba a um monte alto, mensageira de Sião. Levante bem alto a sua voz, mensageira de Jerusalém. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o Deus de vocês.
Vejam o Senhor Javé, chega com poder e com seu braço ele detém o governo. Ele traz consigo o prêmio e seus troféus o precedem. Como um pastor, ele cuida do rebanho e com seu braço o reúne. Leva os cordeirinhos no colo e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Segundo tópico do capítulo 40 do segundo Isaías. Quem é como Javé? Quem mediu toda a água do mar na concha da mão? Quem mediu a palmos o tamanho do céu? Quem mediu numa vasilha o pó da terra? Quem pesou as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem dirigiu o espírito de Javé? Quem lhe sugeriu o seu projeto? A quem pediu conselho para se instruir, para lhe ensinar o caminho do direito, para lhe ensinar a ciência e lhe indicar o caminho da inteligência? Vejam, as nações são gotas num balde e não valem mais que poeira num prato da balança. Vejam, as ilhas pesam como um grão de areia. O Líbano não bastaria para acender o fogo, e suas feras não bastariam para um só holocausto. Diante de Javé, as nações são como se não existissem. Repetindo, diante de Javé, as nações são como se não existissem. Para ele não contam mais que o nada e o vazio. Com quem vocês poderão comparar Deus? Que figura podem arrumar para representá-lo? O escultor faz uma estátua, vem o ourives e a cobre de ouro e lhe solda correntes de prata. Quem faz uma oferta pobre, escolhe madeira que não apodreça e procura um escultor hábil para fazer uma estátua que não se mova. Vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes foi avisado desde o começo? Vocês não entendem os fundamentos da terra? Javé se assenta sobre o círculo da terra e seus habitantes parecem bando de gafanhotos. Ele desdobra o céu como toldo e o estende como tenda que sirva para morar. Ele reduz a nada os poderosos e aniquila os governantes da terra. Apenas são plantados, logo que são semeados, ou a sua muda ainda nem está com raízes no chão, e Deus sopra para cima deles e eles secam, e a primeira ventania os carrega como palha. Vocês, por acaso, podem me comparar com alguém que se pareça de verdade comigo? Pergunta o santo. Ergam os olhos para o céu e observem. Quem criou tudo isso? Aquele que organiza e põe em marcha o exército das estrelas, chamando cada uma pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão firme é a sua força que ninguém deixa de se apresentar. Terceiro tópico do capítulo 40 do segundo Isaías. Javé sustenta os fracos e cansados. Jacó, porque você anda falando, e você, Israel, porque anda dizendo, Javé desconhece o meu caminho e o meu Deus ignora a minha causa.
Pois você não sabe, acaso não ouviu falar? Javé é o Deus eterno. Foi Ele quem criou os confins do mundo. Ele não se cansa nem se fadiga, e sua inteligência é insondável. Ele dá ânimo ao cansado e recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se fatigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam em Javé renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se fadigam, podem andar que não se cansam. Explicações do capítulo 40, no segundo Isaías, capítulo 40, versículos 1 a 11. Em pleno exílio, o profeta entrevê a alegria de Jerusalém ao saber que os exilados estão voltando. Terminou o tempo da escravidão e começa um novo êxodo. Javé caminha junto com o seu povo na ternura de um pastor que cuida do rebanho. É do fundo triste de uma escravidão sofrida que brota a esperança alegre e libertadora, conforme Êxodo 3, 7 a 9. Os evangelhos sinóticos citam o texto para falar da libertação definitiva trazida por Jesus Cristo, conforme Mateus 3, 3, Marcos 1, 3, Lucas 3, 4. Explicando melhor, versículos 12 a 26. Os exilados levantam uma objeção frente aos outros deuses. Quem é Javé para realizar um novo êxodo? O profeta responde que Javé é o Senhor Supremo do universo e da história. Acima dele não há ninguém, e em suas mãos estão todas as coisas e acontecimentos. Ele é o Deus vivo e o único autor da vida. Os outros deuses não passam de objetos imponentes fabricados pela imaginação e técnica do homem. Javé faz e dirige tudo, enquanto que os ídolos são feitos e carregados. 27 a 31, versículos 27 a 31. Os exilados caíram no desânimo e pensam que Javé os abandonou. Isso é outro empecilho para que o novo êxodo se realize. O profeta mostra que o mesmo Deus eterno que criou o mundo é quem dá forças ao cansado e firmeza aos fracos. Ele sustenta todos aqueles que nele confiam. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do 2 Isaías no seu capítulo 31. Paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até lá.